Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de agora: como é cascuda a Inter de Milão, né? Vamos falar sobre isso. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo no primeiro comentário fixado do vídeo você tem o link para baixar o Flash Score, aplicativo que eu utilizo no meu trabalho, utilizo aqui no canal do VSR e está à sua disposição também no seu celular, totalmente de graça. Você não paga para baixar, não paga para usar, só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link, ir para sua loja de aplicativos e fazer o download. Vou usar muita coisa que eu pego lá no app do Flash Score no vídeo de agora. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quarta-feira, perdão, depois de conseguir assistir de forma completa a vitória da Inter de Milão por 2-1 sobre o Bayern de Munique. Vocês sabem que eu tenho aqui como norte, como busca, como tentativa de não falar aqui de forma mais precisa ou de forma mais detalhada, acho que é a melhor palavra, sobre jogos que eu não assisti. Como na hora do jogo entre Bayern de Munique e Inter de Milão eu estava comentando Arsenal e Real Madrid, então ontem cheguei em casa, depois de ver a rodada de Sul-Americana e Libertadores, fui ver na íntegra Bayern 1, Inter de Milão 2. E aí sim, agora estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quarta-feira. E é incrível como a Inter de Milão é um time que resiste e depois consegue triunfar. Uma partida muito madura, muito especial do time da Inter. É lógico que aquela chance do Harry Kane no meio do primeiro tempo, um pouco antes do gol da Inter de Milão, a chance perdida pelo Harry Kane, que ele não costuma perder, faz diferença. Só que você perder a oportunidade faz parte de um jogo, né? Quando você analisa, quando você projeta um jogo, o erro, o gol perdido, a chance clara, como foi do Mbappé ontem, quando o Arsenal e o Real Madrid ainda estava 0-0, como foi a do Harry Kane, quando o jogo ainda estava 0-0 também, isso faz parte. E isso tá no balanço das análises, das coisas, da dinâmica de um jogo de futebol. Mas, mesmo assim, é uma partida muito madura, de uma Inter de Milão muito cascuda, que eu tenho projetado desde o início da competição. Toda vez que tem me perguntado sobre candidato a título, eu digo que a Inter não é a favorita, mas que para mim a Inter tem time para ser campeã. Inclusive nos meus palpites tenho colocado que a Inter vai ser campeã. Provavelmente eu vou errar, como erro, sei lá, 90% dos meus palpites. Afinal, são palpites. Mas, tirando o palpite de lado, a Inter de Milão, ela é um time que pode, de fato, de verdade, olhar e medir pensando no título da Champions. Porque tem o que um time precisa para o mata-mata, né? Ele é um time meio camaleão. Ele é um time que, se precisar construir, constrói. O Çalhanoğlu fazendo uma temporada fantástica. Ele é um time que, se precisar segurar a bola, se defender com a bola, consegue. Ele é um time que, se precisar ser agressivo, consegue. É um time que, se precisar acelerar contra-ataque, como foi no jogo em Munique, esse time consegue. Então, e tem alguns jogadores ali que estão num estágio de carreira em que conseguem ser muito efetivos nos jogos. Estou falando do Bastoni na defesa, estou falando dos alas da Inter, e ontem a Inter não teve seus alas titulares, né? E mesmo assim mostrou muita consistência e muito volume. Nem o Dumfries, nem o Di Marco, titulares, o Dumfries na direita e o Di Marco na esquerda, puderam jogar machucados. E aí entraram Darmian na direita e o brasileiro Carlos Augusto na esquerda. Carlos Augusto participou dos 2 gols da Inter, né? Ele é quem ataca o corredor no primeiro gol e quem rola a bola para o meio antes da assistência fantástica do Marcos Thuram pro golaço do Lautaro. E no segundo gol é ele quem ataca o corredor, é ele quem passa por cima do Boey
do jeito que quis e rola para o meio para o Fratesi atacar a área e fazer o 2-1, chocando a Allianz Arena, né? Então, assim, é um time que eu gosto demais da Inter. Acho que o time da Inter tem muita qualidade para jogar em vários contextos, né? E por isso acho que é um time que lidera o campeonato italiano, embora a campanha tenha alguns sobressaltos, né? Eu imaginava que nesse momento da temporada a Inter estaria bem à frente ali, bem à frente, talvez eu esteja exagerando, mas eu acho que a Inter estaria com folga na liderança do campeonato, e não é o caso. Está ali liderando com 3 pontos à frente de um ótimo Napoli, né? Um Napoli muito bem construído pelo Conte, aquele impacto de primeira temporada do Conte que a gente conhece. Mas que na Champions é um time muito sólido, embora não dê espetáculo. E não é a proposta da Inter. A Inter tá ok. A Inter não dá espetáculo e tá ok com isso. Tá tranquilo com isso. É uma Inter que fica numa boa com não dar espetáculo. É uma Inter que, como ontem na transmissão o Otávio Neto, grande narrador da TNT Sport, disse, é uma Inter muito traiçoeira. O Kompany, né, técnico do Bayern, na entrevista coletiva de segunda, falou que a Inter é uma Inter cínica, e é um pouco disso. Você pensa que a Inter está sendo dominada, que a Inter está meio batida, e quando você vai ver, a Inter vai lá e te espeta. A Inter fazer o 2-1, depois de ter tomado o gol do Thomas Müller aos 40 do segundo tempo, esse tipo de jogo, com um gigante como é o Bayern de Munique, é muito comum. Você tá na frente, aí você vai resistindo e toma o gol de empate. E acaba tomando a virada logo depois. Porque é muita atmosfera, é uma atmosfera que te atrapalha, que tira sua confiança. E a Inter de Milão não só resistiu depois de tomar 1-1, como foi à frente e ainda fez o gol da vitória para sair da Allianz Arena com uma gigantesca vitória. Vou recorrer aqui ao Flash Score para a gente olhar aqui as escalações das equipes, né? Então aqui você vê Inter com 2 desfalques importantes, Dumfries, ala pela direita, e Di Marco, um dos melhores jogadores do time, ala pela esquerda. Foram muito bem substituídos pelo Damian e principalmente pelo brasileiro Carlos Augusto. Acho que no momento que a gente tem um Arana péssimo, o Carlos Augusto tem que ser olhado e pensado em seleção brasileira. Já teve lá, não acabou não tomando conta da posição ou não se posicionando assim, mas acho que vale. No mais, era a Inter toda que a gente conhece. No Bayern, muitos desfalques, né? O Pamecano fora, o Alphonso Davies fora. Então o Kompany veio com o Neuer fora, né? O Ribig no gol e tem ido bem. O Dyer na zaga e o Stanisic na lateral. E aí, na ausência do Musiala, muita gente imaginava que ele viesse com o Gnabry, muita gente imaginava que ele viesse com o próprio Thomas Müller começando. Ele veio com o Guerreiro, o Rafael Guerreiro, que tem costume de jogar na segunda linha, né? O Rafael Guerreiro joga na segunda linha normalmente, quase sempre pelos lados, especialmente pelo lado esquerdo. Dessa vez ele entrou por dentro, com o objetivo de fazer pressão no Çalhanoğlu. E de certa forma, ele tirou um pouco a capacidade do Çalhanoğlu de influenciar. Ele atrapalhou o Çalhanoğlu. E isso gerou uma capacidade do Bayern de retomar. Um Bayern que teve muitas oportunidades no primeiro tempo, teve muito volume de jogo no primeiro tempo, e a Inter conseguindo resistir. Quando o Sommer precisou, trabalhou bem. Quando não deu para o Sommer, o Kane, depois de uma jogada maravilhosa do Olise. Cara, que jogador é o Olise, né? Impressionante a primeira temporada do Olise, jogador francês que estava no Crystal Palace, que o Bayern botou uma grana para comprar. Que jogador! Ele fez um carnaval para cima do lado esquerdo da defesa da Inter, inclusive nesse lance do primeiro tempo, que acho que é um lance chave do jogo. Ele faz um carnaval pela direita, rola para o meio, o Harry Kane está livre no segundo pau, finaliza inteiro, consciente, e tira do Sommer e tira do gol. A bola bate na parte de fora da trave e sai. Esse gol, essa jogada, se eu não me engano, foi com 32, e logo depois a Inter faz 1-0 num gol maravilhoso, numa construção fantástica da Inter de Milão.
com toques rápidos desde a defesa, com o Çalhanoğlu fazendo esse primeiro passe, essa distribuição, passes rápidos até chegar no Carlos Augusto atacando o corredor pela esquerda, passou como quis ali pelo Laimer, rolou para o meio, a bola chegou no Marcos Thuram, o Marcos Thuram estava muito bem acossado, se eu não me engano, pelo Kim, e aí o que ele faz? Ele de calcanhar dá aquela famosa pisada para a chegada do Lautaro, o Lautaro vem de frente, e aí ele até falou depois na entrevista para o Arthur Quesada que ele pensou em fração de segundo. Ele ia bater de esquerda na bola, de frente para ela. Só que ele viu que tinham 2 jogadores do Bayern no caminho. E aí ele falou, vou improvisar. E a improvisação dele é um troço de maluco. Ele bate de direita, de trivela nela, aquela batida assim, ó, de trivela, sem muito espaço, ajeitando, ficando todo tortinho para bater, mas bate e a bola sai do Urbig para fazer 1-0. Um gol que chocava a Allianz Arena na primeira vez, porque foi exatamente no momento em que o Bayern deu aquela refrescada. O que eu quero dizer com refrescado? Você sabe que você num jogo desse, que você tá martelando, perde, pressiona, marcação alta, agressiva, atrapalhando a saída, a Inter não tinha muita saída mesmo com a qualidade do Çalhanoğlu. Quando você dá uma diminuída no ritmo, porque nenhum time vai conseguir fazer 45 minutos assim, a Inter vai lá e te espeta com esse gol. O gol deu uma mexida ali, o Bayern não conseguiu até o fim do primeiro tempo, o gol sai com 38, não é isso? O gol sai com 38. O Bayern até o fim do primeiro tempo não consegue retomar o jogo, volta para a etapa final com a Inter tendo uma ou outra chance ainda de fazer o 2-0 e claramente estava o cenário de que esse modelo já estava esgotado, o Kompany ia precisar mexer. E ele demora para mexer, ele vai mexer aos 29 do segundo tempo. Já era para ter mexido antes. Ele tira o Sané, mete Thomas Müller por dentro, tira o Guerreiro, bota o Gnabry, então é como se fosse, em termos de alteração, como o Gnabry entrando no lugar do Sané na esquerda, o Müller entrando no lugar do Guerreiro por dentro. Agora você precisava de jogo por dentro, o Thomas Müller entrou para fazer isso. E o Boey entrou no lugar do Kim Min-jae com o Pavard passando... com o Pavard não. Com o Laimer passando a jogar mais por dentro também. Então, ele bota o Boey na lateral direita e bota o Thomas Müller por trás do Kane, às vezes junto com o Kane na área, e bota o Gnabry na esquerda. O Bayern vai melhorando, volta a conseguir empurrar a Inter para trás, tem algumas oportunidades, perde algumas chances, até o gol do Thomas Müller aos 40 do segundo tempo, numa jogada em que o Bayern joga dos dois lados, joga da direita, vai para a esquerda, volta para a direita, volta para a esquerda, o Laimer recebe no segundo pau, cruza e o Thomas Müller, escondidinho ali no segundo pau, no cantinho do Romário, como a gente dizia, estava lá o Thomas Müller escondidinho para empurrar para a rede. Um gol que gerou uma comoção na Allianz Arena, porque o Thomas Müller anunciou há alguns dias que está deixando o Bayern de Munique e, pelo que ele falou, por decisão do Bayern de Munique, né? O Thomas Müller queria, pelo que eu entendi da carta, da manifestação, ele queria continuar, o Bayern não quis, e aí ficou aquela comoção, o Thomas Müller saindo na 25ª, depois de 25 temporadas, jogou a vida toda no Bayern e tudo mais, e aí ele entra e faz o gol. A expectativa era de virada, o Bayern vai para cima, e aí vem o gol do Fratesi, que tinha entrado no segundo tempo no lugar do Mkhitaryan, uma jogada de bola longa de novo pro Carlos Augusto. Ele passa como quis pelo Boey, que estava fora de posição, demorando a recompor, frágil, e aí vai no fundo e rola, e o Fratesi atacando a área, todo mundo dentro da área, olhando ali pro Thuram, olhando pro Lautaro, e aí o gol o Fratesi empurra para a rede, só ali pelo lado esquerdo empurra para a rede para fazer o 2-1. Foi um gol, famosa ducha de água fria, e que matou o jogo, mas não matou o confronto, tá? Porque o time do Bayern, e aí a gente tem que falar, foi uma partida absurdamente de oportunidade perdida pelo Bayern.
O time do Bayern tem bola, tem qualidade, tem tamanho para ir ao San Siro e ganhar o jogo. Qualquer vitória do Bayern força a prorrogação, né? Vitória por 1 gol. E vitória por 2 ou mais, Bayern classifica direto. Então o confronto não está morto, porque o Bayern tem condição de ir ao San Siro e ganhar o jogo. Mas a gente sabe que a Inter de Milão é muito cascuda, só 3 gols tomados na Champions. A Inter de Milão tem um empate a seu favor. Não acho que a Inter vá jogar para empatar desde o primeiro minuto, mas a Inter, se tem um time que sabe defender um resultado, esse time é a Inter de Milão. Então, acho que dentro desse cenário, acho que a Inter, que para mim era a minha favorita para passar antes do confronto, acho que a Inter dobrou ainda mais aí essa oportunidade. Mas não está resolvido, porque o time do Bayern é um timaço. O time do Bayern tem muitos jogadores de qualidade, tem muitos jogadores para desequilibrar. O Olise está numa fase maravilhosa, o Gnabry pode render na Champions o que já rendeu, o Harry Kane pode não perder os gols que perdeu, então o confronto está aberto. Mas a Inter é cascuda e é muito difícil, é muito desesperador enfrentar essa Inter, a Inter do Inzaghi, nessa questão de não se importar com defender o resultado, não ter vergonha de jogar, entre aspas, feio, quando o jogo pede assim. Então é um time muito difícil. Quero te ouvir, o que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, deixa like, se inscreve no canal, sininho das notificações e vem no primeiro comentário fixado. Baixa o app do Flash Score. Quanta coisa eu usei no app do Flash Score aqui, e isso está à sua disposição também, totalmente de graça para você baixar, sem pagar nada. Você não paga nada nem para baixar nem para usar. Baixa aí o app do Flash Score. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.